dia a todos. Nós estamos aqui no estúdio da TVLP, ao vivo, para mais uma entrevista, a 10ª entrevista do projeto É Preciso Saber. E hoje nós estamos aqui com alguns convidados especiais que vocês já conhecem, mas daqui a pouquinho nós vamos falar com eles, tá? Não saia daí não. Essa é a 10ª entrevista do projeto É Preciso Saber, tá bom? Nós vamos com um rápido comercial e já voltamos. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Muito bem, estamos de volta então com a 10ª entrevista ao vivo aqui no estúdio da TVLP do projeto É Preciso Saber. Esse projeto que é conscientização de uso sobre álcool e drogas, né, aqui na cidade de Lençóis Paulista. E hoje, como eu disse, nós estamos aqui no estúdio com o pastor Ricardo dos Santos, ele que é o coordenador da CAP e também coordenador do projeto. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVLP. E a Rebeca, que também está ao meu lado direito aqui, ela que é uma voluntária do projeto. Enfim, ela está fazendo um monte de coisa no projeto, né? Entrevista, atriz, ela faz tudo dentro do projeto. Obrigado, Rebeca, por estar conosco aqui nesta manhã. Então vamos começar aqui com o pastor Ricardo, ele é o coordenador do projeto, falar um pouquinho desse projeto, que já está na 10ª entrevista, ao vivo, né, Ricardo? Isso. Como é que é isso, Ricardo? Fala um pouco do projeto para nós. Olá, bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a Deus por estar aqui com João José, que é o diretor responsável da TVLP, que tem aí ajudado a Casa CAP no desenvolvimento desse projeto, um projeto de conscientização sobre o uso de drogas. Também agradecemos a SOS Consultoria, que dá para nós todo embasamento teórico, né? A gente, como CAP, tem a experiência do dia a dia na lida com o dependente químico, e aí veio a SOS Consultoria, né, com toda a sua capacidade, e a TVLP em traduzir isso em imagem, a equipe da TVLP, trazendo aqui os temas, né, que nós estamos abordando. Já são 21 episódios no site, e a gente está aqui hoje para comentar um pouquinho sobre o que tem sido o projeto É Preciso Saber, e com muita gratidão. Agradecimento também, acho importante a gente sempre ressaltar, que é patrocinado, financiado pelo Fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e que tem o apoio da Prefeitura Municipal aqui de Lençóis Paulista. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho com a Rebeca, né, Rebeca? Rebeca, como é que está sendo para você, assim, essa experiência de participar desse projeto, né? Para nós também, né, Ricardo? Pra todos nós, a TVLP também, a primeira experiência nesse sentido. Mas para você, jovem, assim, como é que é falar para o jovem, a linguagem dele em relação ao uso de droga, esse negócio que está todo dia na mídia, e você ir lá dando exemplo? Como é que é para você isso? Para mim, inicialmente, é um grande desafio, né? Porque tem gente que é acostumado a falar na frente da câmera, eu nunca tinha tido essa experiência antes. Mas é algo que, assim, conforme foram passando, né, os episódios, as matérias especiais, eu fui me acostumando. E hoje é bem mais fácil para mim, é algo que é gostoso de falar, que faz parte da minha realidade, né? Porque a gente tem contato direto com a CAP, então nós estamos sempre lá na linha de frente. A gente conhece muitas pessoas à nossa volta que precisam, né, desse conteúdo para evitar que as crianças realmente cheguem nesse mundo, porque depois que entra, é um caminho muito difícil de reverter. Então é muito gratificante também saber que eu estou ajudando, né, nesse processo de incentivar a criança a não entrar nesse mundo, porque existem muitas outras soluções, muitas outras coisas legais para se fazer na vida. Tá certo. E Rebeca, fala uma coisa, você jovem, poderia até deixar um recado já para os jovens que nos acompanham, o pessoal do projeto todo aí. Às vezes o pessoal, mas a Rebeca, né, filha do pastor, tal, mas você tem a tua vida normal, né? Sim. Você tem o teu namorado, né, tudo isso, você tem uma vida normal, né? Às vezes a pessoa pensa que não, né?
Você é normal, igual outras pessoas, está fazendo tudo, participando do projeto, ajudando, tem toda a sua vida secular aí, né? Sim, é uma vida bem corrida, na verdade. Por mais que eu não trabalhe, o tanto de coisa que eu faço, às vezes eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas graças a Deus, né, que com tudo que ele tem me sustentado até aqui, eu tenho conseguido colocar em ordem. E o que eu tenho pra falar realmente para as pessoas, não só para o adolescente, pra gente da minha idade, né, que tô aí entrando nos 20 ainda, mas a chave de tudo é ter Deus realmente e estar debaixo do controle de Deus. Porque quando ele está organizando a sua vida, né, quando ele está à frente, realmente as coisas dão certo. Pode ser correria, pode ter o tanto de informação que for no seu dia, mas as coisas dão certo. Você sabe que quando você vai dormir, você tem a consciência limpa, né? De que fez a coisa certa, fez a melhor escolha e que lá no final vai ter resultado. Por mais que agora, às vezes a gente tenha renúncia, às vezes a gente, né, tem que falar não para algumas vontades nossas, mas lá na frente, depois a consequência vai ser muito melhor. Ô, Rebeca, tem uma outra coisa, dentro desse projeto todo, que nós já estamos no final dele, né? Essa etapa do projeto que você participou, qual foi o momento que você achou assim mais difícil? Ou teve algum momento que você falou, nossa, isso eu não vou conseguir, mas aí de repente você venceu? Como é que foi isso? Tem algum momento assim? As primeiras entrevistas, com certeza, Foi difícil. Aliás, a entrevista não, a primeira matéria especial que eu gravei, que foi falando sobre o Binge Drink, né? Falei, meu Deus do céu, os textos eram enormes. Tinha que fazer a adaptação do texto e aquela coisa enorme. Por mais que nem eu estou estudando na área da saúde, então eu estava entendendo um pouco do que estava escrito no roteiro. Foi um desafio gravar, porque eram falas muito compridas. Eu falava, meu Deus, e a gente ficou horas e horas gravando aquele negócio, mas no final deu certo. Que bom. Mas foi o maior desafio até agora pra mim, foi gravar essa. Hoje você já tá tirando de letra, né? É uma profissional mais praticamente, né? Profissional ainda não. Mas até roda a cadeira na entrevista. Hoje né? é mais fácil. Tá bom, então vamos falar um pouco do Ricardo. Então, agora, né? O Ricardo que é o coordenador de todo o projeto aí, participa, organiza tudo isso, né? Lógico, tem mais o Marcos, que ele falou da SOS, o Rogério, esse pessoal tudo. Mas o Ricardo tá mais aqui, presente, fazendo as coisas. Não esquecer do Juninho também, né? O Juninho, que namorado da Rebeca, também está envolvido no projeto. Inclusive ele está sentado ali, está conosco aqui. Mas o Ricardo é o camarada que faz tudo. Ricardo, como é que é isso? Assumir um projeto assim, tal, essa experiência, e foi no decorrer do projeto que você foi, né, crescendo também, mostrando o que dá para fazer, trazendo essas coisas novas, descobrindo algumas outras coisas. Conta para nós. Na verdade, sim, João, desde o início, para se criar o projeto, foi algo de amizade, de companheirismo, conversa com amigos, né? Uma pessoa fundamental para a prática do projeto, principalmente, está sendo o Beto Cruzeiro, que é um voluntário e que nos ajuda tanto, assim como o Júlio aqui também na TV. Aqui, né, e o Betão está aqui, a turma está junto. Só não está na Júlio. frente da câmera. Chamei para vir, mas não, aí não. Então, assim, são pessoas fundamentais. Eu acho que todo projeto, principalmente, acho que num todo, como vida, é assim. Você nunca faz sozinho. Você até uma coisa ou outra você pode até fazer sozinho. Mas quando se torna algo abrangente, como é o projeto É Preciso Saber, é impossível fazer sozinho. É muita gente a ser atendida, são metas bastante altas a serem alcançadas, tem que ter todo realmente algo que seja substancial, verdadeiro, algo com bases teóricas, tal, para você não falar aquilo só que você pensa, né? Ou no meu caso com a experiência, com o convívio lá das pessoas que estão com o problema já da dependência química, né? Nós pensamos nesse projeto lá no início de 2017. Foram aí praticamente 6 meses só de conversa entre amigos sobre se seria possível, até que alguém que tem, né, bastante conhecimento, o Marco, que é um cara que é amigo nosso, que está com a gente através da SOS, né, propôs esse projeto já com uma cara mesmo de um projeto a se tornar realidade. E a partir daí teve todo um processo de inscrição da entidade junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, apresentação desse projeto, convencimento de que era algo importante
para as crianças, adolescentes, e não só crianças e adolescentes, mas como aos familiares, cuidadores, as pessoas adultas que cuidam dessas crianças e adolescentes. E aí a Câmara Municipal passou pela Câmara, né? Todo um convencimento não de uma, duas pessoas, mas de dezenas de pessoas que tiveram que ler o projeto, observar e ver se realmente valia a pena. E a prática, como eu disse, envolve muita determinação, muita vontade, e graças a Deus aí eu tenho principalmente o Beto aí do meu lado, ajudando, né, a CAP a ir fazer as intervenções de rua e também as baladas de recreio nas escolas. Graças a Deus está caminhando. Nós vamos falar um pouquinho disso aí daqui a pouquinho. Sim. Você vai falar como essas ações, legal. Tá? Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos com um rápido intervalo agora, tá? E daqui a pouquinho nós voltamos. É a TVLP junto no projeto É Preciso Saber. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Sabe assim, aquele momento que vocês estão se divertindo, tá lá curtindo com os amigos, tá numa festa, e aí de repente a mãe, o pai liga e fala que vocês precisam ir embora. Qual o sentimento de vocês nesse momento? Dá uma certa raiva, porque você quer continuar ali. Aí de repente sua mãe, antes de você sair de casa, ela te dá um horário, tipo, 1h da manhã eu quero você em casa. Ela te liga meia-noite. Já é 1h, tá atrasada, cadê você? Eu quero você em casa. Você fica com uma raiva, porque você quer continuar ali, tipo, você quase não sai. Eu quase não saio. E aí quando eu saio, eu quero um momento pra curtir, pra me distrair de tudo que tá acontecendo. E aí ela me liga e não atende, fica ligando, insistindo. É estressante. Eu fico meio triste, né? A gente tava curtindo com os amigos, se divertindo. Aí meu pai me liga, ó, já vem já. Aí passa 5 minutos, ó, tá atrasado. Mas querendo ou não, eles fazem isso pra proteger a gente, né? Porque quem ama cuida, né? Mas o sentimento de tristeza fica, mas querendo ou não é o certo, né? Quando estamos próximos do fim de algo, sentimos angústia. Ela está presente sempre que percebemos o anúncio do fim de algo, como por exemplo, fim da festa, fim do dia, final de semana, final do ano, etc. É a sensação máxima de se perder algo que na realidade não sabemos, pois a angústia é aquele vazio que nos diz que alguma coisa está faltando. E com esta angústia nascem os sintomas de fobia, compulsões, depressão, ansiedade, agressividade, pois quando nos relacionamos com os outros, temos de lidar com um afeto que tem começo, meio e fim, e o medo. O uso do álcool surgiu entre os nativos nos dias de festas como uma forma de atenuar ou mesmo suportar a angústia do fim. E para muita gente até hoje ainda é assim, e em muitos casos acabam desenvolvendo uma relação de dependência com o uso do álcool e outras drogas como uma saída ou fuga, por não conseguirem lidar com as suas angústias. Bom, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Que quanto mais você tem, parece que mais você é valorizado. Mas nesse cenário, assim, né? De tanto consumismo, de que ter é melhor do que ser, crianças, adolescentes, até mesmo jovens, de famílias de baixa renda, vocês acham, assim, que eles sofrem as angústias de serem rejeitados, de serem excluídos de uma sociedade? Bastante. Igual mais criança, né? Começando. Ver um tênis lá da Hot Wheels. Estamos de volta então com a 10ª entrevista ao vivo aqui na TVLP do projeto É Preciso Saber. E hoje com o pastor Ricardo, coordenador do projeto, e a Rebeca, atriz aqui, né? Colaboradora do projeto, ela que faz tudo. Inclusive nós estávamos no intervalo, estava passando aí, né? Uma das matérias que a Rebeca, episódio 16, que a Rebeca entrevistou
pessoal aí, os jovens aí, tá? Então nós vamos falar um pouquinho agora do projeto, efetivamente aquilo que o projeto fez, né? O pastor Ricardo vai falar, e nós estamos aqui com uma das coisas que foi feita do projeto, que é o cartão semente, né, Ricardo? O Ricardo vai falar um pouco disso depois, interessantíssimo isso aqui, foi distribuído e tal, e o Ricardo vai falar um pouco. Ricardo, fala para nós aí, como foi o projeto É Preciso Saber nas escolas, na rua, bem aceito, como é que é isso? Fala para nós. É bastante interessante ver a reação das pessoas quando a gente apresenta o projeto, quando eles param para ouvir, né, e prestam atenção naquilo que a gente está levando. Talvez no início, ter um pouquinho de dificuldade, o pessoal entender que o projeto não se daria através de palestras quando a gente foi às escolas. A gente tinha 1 ou 2 vídeos só quando a gente começou a ir às escolas. A primeira escola foi a Escola Guiomar, lá no Caju, a segunda, melhor dizendo, a primeira foi no Luizilo, no Rubens Petrarroia. A primeira, então, escola, Rubens Petrarroia, segunda escola no Guiomar, lá no Jardim Caju. Nós tínhamos 1 ou 2 vídeos só na plataforma, né? Algumas pessoas talvez falam, mas o projeto ele veio e o que o projeto faz? Então, na verdade, a ida às escolas é para nós levarmos esse cartão aqui, que é um marca-página, né? Um marca-página onde a gente tem utilidade pública nele. Então, nós vamos até a escola, ainda estamos indo, tem acho que 1 ou 2 escolas ainda a ser concluída, para que todas as escolas sejam atendidas em Lençóis. E dentro desse marca-página a gente orienta as crianças e adolescentes. Olha, isso aqui vocês levam para os seus pais, para os seus cuidadores, porque pode ser que alguém na família, por um exemplo, quer parar de fumar cigarro, quer parar de fazer uso do álcool, mas não consegue sozinho. Até eu falo para eles, tem tarefas suas que é difícil fazer sozinho, mas com a ajuda de alguém vocês conseguem. Então, pode ser que também alguém queira parar de fumar cigarro, porque entendeu que faz mal, ou qualquer outro tipo de droga, aí vai depender da faixa etária que a gente está falando, né? Os maiorzinhos aí, 12, 13, 14 anos, já fala das drogas ilícitas também, e orienta eles, olha, aqui tem um monte de lugar que seus pais podem ir. Até quero deixar aqui para vocês, talvez que ainda não pegaram o marca-página em mãos e estão nos assistindo. Por exemplo, nós temos o NA, que é o Narcóticos Anônimos. É destinado para o usuário de álcool e drogas e que quer parar de usar, mas não quer ser internado. Ele quer um grupo de ajuda. O NA é uma opção. Aí tem o Naranon, que está indicado aqui também, que é um grupo de apoio à família. Aqui já não é um grupo para quem está em uso, mas é um grupo em que, por exemplo, eu como pai, se eu tiver problema com a minha filha e eu não sei lidar com essa situação, de repente eu fico brigando, xingando, porque é um desgaste enorme o uso de álcool e drogas, sem dúvida. No Naranon, está lá o seu João, um abração para o seu João, para a esposa. São pessoas que vivenciaram essa dificuldade e que conseguiram aprender a lidar com a situação. Então, eles estão no Naranon para apoiar outros pais, orientar, dar dicas de como lidar com o filho. Bom. Tem o Alanon, que já é um grupo de apoio ao alcoólatra, ou alcoólico, né? Que é a palavra correta hoje. Então, aí é específico. O cara tem problema com bebida e tem a dona Ivana Casale, é a líder do Alanon aqui, pode ajudar você a melhorar o relacionamento com o alcoólico. Pastoral da Sobriedade é um grupo de ajuda da Igreja Católica, está aqui no nosso marca-página. Nós temos o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial do município, e nós temos a CAP, que de repente um dia nós estávamos, eu e o Beto, numa escola, e o menino falou assim, olha, eu entreguei para um amigo, um parente, eu não lembro, um marca-página, e ele falou que ia procurar ajuda por causa do marca-página. Outro dia, nós recebemos uma ligação do CREAS, do Centro de Referência Especializado, aqui de Lençóis, dizendo, olha, veio um rapaz aqui da rua, que uma criança entregou para ele o marca-página e falou que podia procurar ajuda, e ele está aqui pedindo internação. Tá vendo? Então, é muito emocionante esse tipo de coisa, quando acontece, a gente fica muito, muito feliz. Um marca-página.
Então, mas o projeto não é a palestra, o projeto se dá nos vídeos. E aí a gente quer que as crianças entrem no site e vão nos vídeos. Cadastre lá. Aí nós fizemos esse aqui, né? Para vocês que aí talvez nunca pegaram, talvez vai ser difícil visualizar, mas é um cartão semente. É um cartão onde nós falamos assim para as crianças, olha, sabia que isso daqui pode se tornar ou lixo, se você pegar e jogar fora, ou se você pegar e acessar o site, você vai ver que ele pode virar uma flor de verdade. Principalmente as crianças menores ficam, nossa, mas como vira flor? Aí a gente pede para eles entrar no site e lá no site, ao eles aprenderem como isso aqui vira uma flor, eles acessam a videoteca e tem todo o conteúdo, que já são 21 vídeos que a gente elaborou, que será 24, nós estamos concluindo esse mês, se Deus quiser, para poder trazer toda uma bagagem para as pessoas. Dentro do projeto também, Ricardo, aconteceu algumas ações nas escolas que é chamado a balada, né? Como que é isso? O Recreio da Balada é assim, a gente vai para o pessoal da TVLP, coloca uma caixa de som com uma música que o jovem, a criança gosta, e aí a gente, depois dessa música, que é a hora do intervalo, a gente não interrompe a aula, nada, né? A gestão autoriza a gente pôr essa música no intervalo, e aí nós vamos para a sala e nós dissemos para eles o seguinte, teve alguma coisa diferente no intervalo hoje? Aí eles teve, o quê? A música tal. Vocês gostam de música? A maioria gosta, nem todos, mas a maioria gosta. E quando a gente, principalmente lá com a faixa etária dos 12 para cima, a gente diz para eles o seguinte, vocês viram que é divertido dançar e tal, vocês gostam? Não, legal pra caramba, não sei o que, tal. Tá vendo? Daqui a pouco vão dizer para vocês que uma festa só é legal se tiver bebida. E não precisa de bebida, né? Você pode se divertir sem o uso da maconha, sem o uso do álcool, sem nenhum tipo de droga. Essa é a ideia do Recreio da Balada. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos mais um intervalo, né? Vamos assistir mais um pedacinho num episódio aí, né? Episódio 17. Episódio 17, tá? E daqui a pouquinho a gente volta. É a TVLP junto no projeto É Preciso Saber. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. É preciso saber. Vocês acham eficazes aqueles projetos e campanhas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas com crianças e adolescentes? Com certeza, acho que a educação desde pequeno sempre vai mostrar o que é errado, o que é certo. Quanto mais a pessoa saber sobre isso, mais ela não vai ter interesse. Eu também, eu acho que é muito importante, porque muitas vezes as crianças entram nessa por falta de conscientização. Prevenir não é banir a possibilidade do uso de drogas. Prevenir é considerar uma série de fatores para favorecer ao indivíduo condições de fazer escolhas. O uso indevido de álcool e outras drogas é fruto de múltiplos fatores. Nenhuma pessoa nasce predestinada a usar álcool e outras drogas, ou se torna dependente químico apenas por influência de amigos ou pela grande oferta do tráfico. Por nossa própria natureza, buscamos elementos para aliviar dores e encontrar prazeres. E assim, acabamos conhecendo as drogas. Algumas vezes experimentamos, outras usamos sem nos comprometermos, e em outras abusamos e tornamos seu uso nocivo e fatal à nossa própria existência. Hoje, a prevenção se organiza focando os fatores associados à proteção e ao risco, considerando todos os fatores envolvidos do uso abusivo e da dependência de drogas. E vocês em casa, vocês têm essa conversa sobre álcool e outras drogas com o pai de vocês, com os pais? Eu sempre tive. Eu não. Embora os meus pais tenham sido separados, eu também já tive essa experiência com drogas e álcool.
E foi por conta disso. Meu pai sempre teve acesso como se fosse uma coisa normal e a minha mãe sempre teve a parte de ensinar que era errado. Mesmo assim, eu sei que eu fui a culpada, mas sempre tive. Que me fez parar também. Já eu não tive, mas eu queria ter, porque assim eu já teria o conhecimento, tanto que eu tive interesse, né, e conheci só o álcool, né? Mas enfim, eu queria ter tido essa orientação antes. Atualmente, quando falamos de prevenção, estamos adotando a estratégia de gerenciar e identificar fatores de risco e de proteção. Os fatores de risco que maximizam as possibilidades de uma criança ou adolescente fazer o uso de álcool e outras drogas. Já os fatores de proteção, ao contrário, minimizam esta possibilidade. Do ponto de vista familiar, ambos os fatores podem estar presentes. São fatores de proteção familiar. Pais que acompanham as atividades do filho, que estabelecem regras de conduta claras, que possuam envolvimento afetivo com a vida dos filhos, que respeitam os ritos familiares e estabelecem uma clara hierarquia familiar. Já os fatores de risco familiar são pais que fazem uso abusivo de drogas, que sofrem de doenças mentais, excessivamente autoritários ou muito exigentes e famílias que mantêm uma cultura aditiva, onde as soluções são dadas de forma a não permitir a reflexão. E vocês, assim, vocês têm alguma característica pessoal que vocês acham que são predisposição ao uso de álcool e outras drogas? Dando o mesmo exemplo do meu pai, que sempre pra mim foi uma coisa normal, e também os amigos que sempre usaram. Muito bem, estamos de volta então, na entrevista ao vivo aqui na TVLP, e hoje participação do coordenador do projeto É Preciso Saber, pastor Ricardo, e a Rebeca, que é a voluntária do projeto, trabalhou em todos os episódios aí. Você assistiu aí um pouquinho, né, alguns episódios, o Ricardo vai falar um pouco dos episódios agora, tá? Mas você pode enviar a sua pergunta também. A Márcia enviou uma pergunta e nós vamos fazer essa pergunta para a Rebeca depois, né? A Rebeca vai responder para a Márcia lá, tá? Mas você pode acessar o Facebook do projeto, facebook.é-preciso-saber.lp. Pode participar, assistir todos os episódios, tá? Perguntar, tirar suas dúvidas, se você tiver, né? E aí, o pessoal todo aqui do projeto vai te responder. Ricardo, como é que é então? Fala um pouquinho dos episódios para nós que ocorreu até agora e como é que foi isso? São bastantes, eu até anotei aqui para poder trazer com mais certeza aqui para vocês que estão nos assistindo, né? O projeto, ele contempla quando a gente se inscreveu no CMDCA e apresentou o projeto toda aquela circunstância que eu já expliquei, nós dissemos que faríamos 12 entrevistas ao vivo, 12 matérias especiais e 24 episódios abordando 14 temas. Nós já estamos com 21 episódios, né, no ar, no site da tvlp.com.br/É Preciso Saber, clica a videoteca, vai ter todo esse conteúdo de vídeo lá. Além das fotografias, dos recreios da balada que a gente faz e também intervenção de rua, que nós acabamos não ressaltando na hora do recreio da balada. Nós também fizemos várias vezes intervenção de rua, Rua 15 de Novembro, 25 de Janeiro, Bairro Feliz e outras, né? Paradão. Como que chama lá? Dia da Criança, Dia da Criança. Na Facil, tal. Tudo isso daí a gente teve lá no Guarujá, no dia 9 de dezembro, fazendo uma atividade com o Conselho de Drogas do município. Agora, no site em vídeos, por exemplo, nós temos o episódio 1 e 2, que fala sobre o que é ser criança, o que é ser adolescente. Então, nós já não fomos direto no assunto drogas, mas tratamos do que é uma criança em desenvolvimento. Do 3 ao 5, aspectos socioculturais. Porque muitas vezes as pessoas julgam que o usuário de droga, né? É má índole, é isso, é aquilo. Não, mas tem toda uma questão, né? Um aspecto, né, sociocultural. E eu acho importante ressaltar, tem o episódio, por exemplo, deixa eu confirmar aqui, episódio 19, ele fala sobre redes sociais. Então eu ressalto para vocês o seguinte: todos nós somos responsáveis por todos nós. Então, a sociedade em si, ela tem que entender. Todo mundo é responsável. Nós temos que cuidar. Se a gente vê algum adolescente fumando uma maconha próximo à sua casa, você não deve espantar ele, mas deve pelo menos repreendê-lo e dizer, você está indo por um caminho que não vai ser bom para você. Isso é o papel da rede social.
O 6, o 7 e o 8, aí nós abordamos o que são drogas, tipos de drogas e tal. O 9, fatores de risco. 10 e 11, experimentação, uso, abuso e dependência química. É um episódio muito interessante, episódio 10 e 11, bastante legal. Inclusive, esses dias nós estávamos fazendo uma gravação do episódio 22, 23 com os adolescentes, e aí apresentei para eles esse episódio falando sobre uso, abuso, né, experimentação, uso, abuso e dependência química. A Rebeca nos ajudou nesse episódio também, e a gente falou com os adolescentes sobre esse risco, né? 12, 13 e 14, prejuízos na formação profissional. Foi bastante interessante também essa gravação com jovens do Senai. E aí, 15 e 16, acolhendo adolescentes em situação de risco. 17 e 18, novas formas de enfrentar o problema. Não é só, né, dizendo que não faça isso, não faça aquilo, não sei o quê, mas pensando de uma forma muito mais abrangente. 19, redes sociais. O 20, fatores de proteção. E o 21, legislação. O que a legislação diz, né? Inclusive a participação de minhas duas outras filhas, a Raíssa e a Raquel, também participaram, né, dessa gravação. A família toda está envolvida no projeto, né? Graças a Deus, graças Começou a Deus. com a Rebeca, depois as irmãs viram e falaram, opa! Vieram juntos também, participaram. Legal, né? E, por exemplo, faltou a Márcia, não. A Márcia, ela fica no suporte. A Raquel ajudou a gravar também, inclusive, os finais das... finalização dos episódios e tal. Então, um beijão para a Raquel, para a Raíssa e para a Márcia, que estão lá em casa. Então está sendo bem legal. Acho que é um projeto bastante conciso, com muito conteúdo e que vale a pena todos acessarem e assistir. Tá. Vamos fazer a pergunta então da Márcia, né, para a Rebeca. A Rebeca vai responder, né, Rebeca? A pergunta basicamente é o seguinte: qual a importância da família na vida do jovem para evitar que ele vá para as drogas? Qual que é a importância ali do pai, né, da mãe, às vezes de um tio que é mais próximo, alguém, o avô, a avó, né, junto a esse jovem, nesse momento de transição na vida dele, né? A gente sabe que aparece tantas coisas, né, tantas ofertas, e o jovem, né, é aquele camarada cabeça aberta, que às vezes acha que pode tudo. Como é que é isso, Rebeca? Essa importância, a pergunta da Márcia, a Márcia você conhece, né? Com certeza. Olha lá, ela não gravou, mas ela faz perguntas, nos ajuda. Então, como é que é essa coisa? Responde para ela assim, não, hein? Ixi, se eu responder errado, eu me engrossa. Tá vendo? Mas igual a gente falou, né, no decorrer do projeto foi falado muito sobre fatores de risco e fatores de proteção. Às vezes a família é um fator de risco, né? Em vez de proteger, ele está oferecendo prejuízo para a criança. Porque, tá dando um exemplo, é aquele pai que chega bêbado em casa, bate na mãe, tem um irmão usuário de droga. Então, a família, ela tem um papel, né, principal, ele tem que ser o principal fator de proteção para a criança. Por quê? Porque ela tem que ser o apoio, né? Se eu não tiver apoio da minha família, quem vai me dar? Quem tá na rua. E se eu vivo numa comunidade de risco, onde as drogas estão logo ali na esquina, que exemplo que eu vou ter, né? Se eu não tenho esse apoio dentro de casa, eu vou ter esse apoio lá fora, com pessoas que vão me levar para caminhos que não são os melhores. Então a família, ela tem que ser o principal fator de proteção. É aquele que vai dar o suporte, que vai trazer a criança para perto, que vai ensinar boas coisas. Muitas vezes, né, eu vejo na minha casa, na minha família, um ensino religioso, mas não só religiosidade, mas em questão espiritualidade, eu ter uma questão de vida espiritual, a criança estar envolvida com esporte, com lazer. No meu caso, eu tive muito desenvolvimento com música, né? Então, a família, ela tem que oferecer esses caminhos diferentes para a criança. Porque é aquele que vai criar ele desde pequenininho até chegar na sua fase adulta, é dentro de casa que a criança vai ter o respaldo para ela criar, né, a sua personalidade, o seu caráter, é baseado na família, que é aqueles com quem ele tem convívio direto. Então a família, ela tem que estar sempre preocupada nisso, porque nós aprendemos com base naquilo que nós vemos ao nosso redor. A gente aprende com os exemplos que são próximos a nós, né?
Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção em quais são os estímulos e quais são as coisas que eu tenho oferecido mesmo às pessoas que estão próximas a mim. Eu tenho, né, minha irmã mais nova, que tem 13 anos, ainda está em processo de formação. Eu tenho um priminho que é bebezinho, então ele vai ter a vida inteira dele para aprender. Qual vai ser o estímulo? O que eu vou oferecer para ele? O que a família, né, o que os meus tios, os meus primos, o que os pais vão oferecer para que essa criança cresça saudável e longe das drogas. Porque longe não no sentido de eu não ter contato, né, direto, mas de não fazer o uso. Porque, infelizmente, na realidade que nós temos hoje, as drogas elas estão muito próximas a nós. Então, cabe da criação, né, dessa família da informação que a criança vai receber para ela optar por não escolher usar ou não ter esse contato. Muito bem. Isso é super importante, né, a família, né, Ricardo? Essa participação da família dentro disso aí. A gente pensa assim, pelo menos eu penso, a primeira coisa que a gente pensa que a família é a protetora, e às vezes não é mesmo, né? É isso que você acabou de falar. Teve a gravação de um episódio, enquanto a Rebeca falava, eu estava me lembrando aqui que teve uma menina que ela surpreendeu. A hora que ela falou, eu até assustei, olhei assim, e ela falou com muita firmeza. Ela falou, olha, eu já fiz uso de drogas. Dentro da minha casa, o meu pai era um exemplo para mim seguir o uso de droga, porque ele era usuário e tal, e acabei entrando por esse caminho, né? Só que ao mesmo tempo a mãe conseguiu dar uma revertida e ela olhou e falou, não, peraí, eu estou indo pelo exemplo errado, eu vou para o outro. E foi para o outro exemplo, né? Então, agora quando não tem mesmo, que é o que eu falei há pouco, de frente à família, nós tivemos um menino aqui, a última entrevista, né, a 9, com o Gabriel, que ele comenta aqui, falou na entrevista dele, que infelizmente a maior parte ali dos familiares direto dele faziam uso de drogas, mas que ele decidiu ir para a música, né, e foi para a música, foi dançar, é um dançarino hoje, estuda educação física e tal, nunca se meteu com as drogas. Por quê? Porque teve alguém de fora que assumiu o compromisso de dizer, você não precisa, participa disso que vai ser bom para você. Esse episódio que ele falou, inclusive, se não me engano, é o 16 que acabou de passar, né? Era o 16 que estava passando no comercial, era ele que a menina falava da sessão da família. Esse exemplo dentro da família é tudo, porque às vezes o pai, é ele que, né, é o drogado, ele que usa, e tem aquele detalhe do pai que faz, viu? Acende o cigarro pra mim lá. Exato, cervejinha. Quer tomar um golinho? Desculpa, quer tomar um golinho pro filho? Né? Não, toma quando tem problema. E aí o pai passa a ser um mau exemplo, né? A família em si. Então, isso a gente tem que analisar também, o que a gente tá fazendo pros nossos filhos. Ressaltando que, né, no episódio 21 que fala de legislação, nós ressaltamos que o uso do álcool ou de qualquer outra substância que possa gerar uma dependência química, entregar para um adolescente, né, dar para ele, é crime. Não é simplesmente é crime, é algo. E já pensou, eu estou fazendo isso, né? Fazendo isso com meus filhos. Você que está aí na rede social postando foto, muitas vezes com o filho, com a cervejinha e é menor de idade, pode ser comprometido. Pode dar problema, pela lei. Então, não é que é para fazer escondido também não. É para mudar o hábito, tá errado. Né? Após 18 anos, 19, já está num processo de formação quase que concluído. Nós tivemos o Dr. Guto Weber aqui explicando isso, né? O porquê que prejudica tanto o uso de substâncias na vida de uma criança e de um adolescente. Porque o cérebro está em desenvolvimento. E se o cérebro está em desenvolvimento e você agora admite no seu corpo o uso de uma maconha, de álcool, de cigarro, o cérebro entende que aquilo é parte da formação. Sim. E por isso se torna muito mais difícil sair. Então, fica esse alerta para os pais, não permita, seu filho não está pronto para beber nada, para fumar nada, proíba mesmo. É seu papel de protetor. E quando o pai fala o seguinte, assim, ó, eu fumo, mas não quero que você fume, hein? Não vai ser bom. Eu bebo, mas não quero que você beba, menos mal do que incentivar, né? Então, sim, ele é um exemplo. É um exemplo ruim. Não faço o que eu faço. Então tá certo, vamos para um rápido intervalo, mas rapidinho e a gente já volta para nós encerrarmos então a entrevista, um bate-papo aqui do projeto É Preciso Saber.
TVLP junto no projeto É Preciso Saber. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. É preciso saber. Vocês se sentem protegidos da influência do uso de álcool ou de outras drogas dentro do ambiente escolar? Na minha escola, onde eu estudo, não. O consumo de droga e a exposição de droga é normal. Tanto na sala de aula quanto para fora é normal. Aqui no Senai eu sinto protegido. Então, por que aqui eu sinto protegido e lá na escola pública não? Será que as pessoas aqui é diferente das de lá? A escola é um ambiente privilegiado para a reflexão e formação da criança e do adolescente, já que é o espaço onde eles vivem muito tempo de suas vidas. A escola possui um papel extremamente importante em como a criança e o adolescente irão encarar as questões das drogas, porque pode ser de vários modos, concorda? Você pode não querer usar drogas, mas nem por isso ter preconceito com quem usa. Você pode se informar sobre as drogas, o que é ótimo para prevenir o seu uso. Saber dos seus riscos e reforçar sua convicção de que uma vida saudável é mais importante do que seguir um pequeno grupo que se arrisca sem pensar nos danos que estão provocando a si próprios. Podemos considerar fatores de proteção na escola: o bom desempenho e adaptação no ambiente escolar, vínculos afetivos com professores e colegas, possibilidades de desafios e expansão da mente, descoberta de talentos pessoais, realização pessoal e prazer em aprender a construção de um projeto de vida. Do ponto de vista de fatores de risco estão o baixo desempenho escolar, falta de regras claras, baixa expectativa em relação às crianças e adolescentes, exclusão social, ausência de vínculos com professores, colegas ou aprendizagem. Vocês acham que crianças e adolescentes que moram em bairros violentos, em bairros de periferia, que têm fácil acesso ao uso de álcool, né, ou de outras drogas, vocês acham que eles estão mais dispostos a entrarem nesse mundo? Com certeza, pelo fato, você não vê universidade numa periferia, você não vê uma biblioteca numa periferia, entendido? O que tem na periferia? Tem biqueira, tem bar, isso daí tem de sobra lá, entendido? Então a consequência de uma pessoa da periferia entrar na droga é muito maior do que uma pessoa que estuda que mora lá num condomínio fechado entrar na droga, entendeu? Lá não tem bar, lá não tem biqueira, entendido? Eu acho que com certeza, pela falta também da oportunidade de que a pessoa da periferia tem, com a outra pessoa de uma área mais privilegiada, acaba levando ela à droga, entendido? Estamos de volta então com o programa... A entrevista do programa É Preciso Saber, aqui na TVLP, e hoje com o Ricardo e a Rebeca aqui, que fazem parte aí do projeto, o Ricardo coordenador e a Rebeca, né, a atriz principal. A Rebeca aí tá em todas, né? Que bom, ainda bem, né? Tá ajudando, né? Com certeza. Tá certo. Então agora nesse último bloco nós vamos fazer, tem duas perguntas, né? Nós vamos fazer, o Ricardo vai responder uma e a Rebeca vai responder outra, é isso? Tá. O Adilson, agradecer primeiro ao pessoal que faz a pergunta, que está participando junto conosco aí, né? A Márcia, o Adilson, a Elizabeth. Essa é a pergunta do Adilson. Pastor, diz assim, ó: qual a idade correta para tratar sobre o uso de drogas com as crianças? Qual a idade que nós devemos falar para ela lá, ó, isso aqui é isso aqui não pode, isso aqui tal, né? Ó, cuidado, menino! É desse jeito, Ricardo? Como é que é? Então, olha, eu, como pai, né, sou pai de 3 meninas, e que graças a Deus me dão muita alegria, são muito tranquilas, graças a Deus por isso. Eu vejo que cada vez mais cedo as crianças têm muitas informações, muitas oportunidades, celular na mão,
né, já cedinho, bem novinha, já está com o celular na mão. Dos métodos que eu usei, junto com a Márcia, com as nossas filhas, é restringir celular. A Rebeca foi ter celular com 15 anos de idade. 15, 16 anos. A Raíssa também, aí, eu acho que 13 ou 14, porque foi estudar, né? Tá estudando uma escola um pouco mais longe, era mais difícil comunicação. A Raquel com 13 ainda não tem. Ela usa o celular da Márcia. Né? Então é totalmente vistoriado as conversas, tudo aqui, os contatos dela. Que é um mecanismo que eu e a Márcia entendemos como algo importante de defesa para as nossas filhas. Falar de álcool e de drogas com as crianças, eu penso que tem uma idade que é capaz de entender o que se explica, já é a idade de se falar. Talvez 7, 8, 9 anos de idade. Vai depender. Quando a gente vai nos recreios da balada nas escolas, aí você pega ali uma turminha de 9 anos, por exemplo, eu cito lá, por exemplo, uma droga, o cigarro é uma droga tal. O menino já levanta e falou, e maconha também, né, tio? Então, por que você, pai, vai ficar... Não é hora de eu falar ainda. Tem outros falando, pessoal. Então, Adilson, eu acredito que eu entendi. Meu filho já está sendo capaz de assimilar informações, como esse assunto delicado, mas importante. Nós temos que tratar o assunto o quanto antes e com muita clareza. Chegando mais perguntas aqui. Que bom. Bom, isso, João. Eu acho que acho que respondeu para o Adilson, né, Adilson? Então, na idade aí, é aquilo que o Ricardo colocou. A criança começou já a entender, ou você está vendo que ela está manifestando alguma curiosidade, você já começa, né? Bombardear ela de coisa boa, e aí... É isso? Então, beleza. Valeu, Adilson. Bom, da Elizabeth, então, para a Rebeca. Rebeca, por que o álcool é tratado como doença mesmo depois do cidadão recuperado, da pessoa recuperada? Como é que é isso? A partir do momento que a pessoa começa a ingerir bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, isso gera alterações dentro da célula da pessoa. E isso, como o meu pai comentou, ele gera a memória química, que o que é? O meu organismo, ele entende que eu vou precisar daquela substância para minha célula continuar funcionando bem. Por isso que é tratado como doença. A partir do momento que eu interrompo o uso do álcool, a minha célula parou de receber isso. Então ela vai ficar o tempo todo mandando mensagem, eu preciso de álcool, preciso de álcool. Por isso que a dependência química é tão difícil e ele gera a abstinência. Porque o corpo da pessoa entende que ele precisa daquela substância para ele continuar funcionando bem. Mas o processo de desintoxicação, ele vai reacostumar seu corpo, mas ele não vai mudar a informação da célula a ficar sem. Só que quando você bebe de novo, depois de 5 anos sem beber, se você toma uma dose, seu corpo vai entender, eu preciso de novo daquela mesma quantidade que eu bebia antes. Então eu vou beber mais. Só que aí vai chegar num ponto que meu organismo vai se estabilizar e eu vou querer o quê? Vou querer mais. Igual o usuário de droga, por exemplo, do crack, né? Ele usa a primeira vez, tem aquele boom de informação, boom de emoção. Aí na próxima vez ele vai querer mais. Então o organismo vai querer sempre um pouco mais. Por isso a dependência química é tratada como algo permanente o seu tratamento. Isso. É algo que será para toda a vida. Nesse sentido, de que há necessidade de se cercar, nós falamos lá na CAP de 3 situações. Você tem que mudar hábito, lugares e pessoas. Por quê? Porque isso vai influenciar no uso ou não da substância. Sim. Porque de repente um local que você frequentava no uso, agora você em abstinência, ao ir para aquele local pode desencadear o que o pessoal trata como memória química. Então é algo que se assimila ali, o cérebro entende que estar nesse ambiente é um local legal, propício com pessoas que fazem uso, e por que eu não farei uso? A situação faz... Exato, é muito complexo, é difícil, por isso que a gente tem que cuidar do dependente químico muito com misericórdia. Esses dias eu dei uma palestra no Centro de Formação Profissional, aqui de Lençóis, e que a primeira coisa que eu abordei foi: nós devemos tratar as pessoas dependentes químicas com misericórdia. Senão a gente não consegue, porque é difícil entender. O cara tá bem aqui, de repente, lá na CAP, joga tudo e volta para a rua. O cara tá tendo de comer,
onde dormir, bem tratado, com roupa limpa e tal, e volta. Então a dependência química é algo muito sério e por isso foi desenvolvido o projeto. É preciso saber para prevenir o quanto mais a gente puder. E essas alterações é importante ressaltar, até que é difícil para a pessoa se controlar quando ela está num ambiente não estável, porque essas alterações elas acontecem neurologicamente, principalmente, né? Então seu cérebro controla tudo. Se você não tem controle sobre o seu cérebro... E nós estávamos falando um pouco aqui, né? No intervalo aqui, tá aqui o Beto, o pessoal todo que já passou por um momento difícil. Eu também, faz 25 anos que eu parei de beber e tal, né? Tinha experiência com bebida. O Beto citou aqui, é um gatilho, né, Ricardo? Exato. Essa coisa do gatilho. Disparou aí, é complicado. Nós Tem o atendemos... Júlio aqui também, né? Sim, nós atendemos. Futuro psicólogo, né? Uhum. Tá aqui com a gente, trabalha aqui na TV. Também deu a sua opinião, falou, comentou aqui. É realmente difícil, não é brincadeira esse momento, né? Por isso a gente tem que trabalhar com as crianças, com os jovens, os adolescentes, para que eles não cheguem até esse momento. Porque para entrar é fácil, mas para sair é difícil, né, Ricardo? Nós tivemos casos já de atendimento na CAP. Por exemplo, um senhor uma vez me ligou com insistência para alcançar uma vaga. Conseguiu. Aí ele falou para mim, eu fiquei 15 anos sem beber. 15 anos. E aí uma discussão com a esposa, teve a separação, não soube lidar com isso e a memória disparou que se bebesse ia aliviar aquele sofrimento. E foi para onde foi. Outro, um pastor, amigo meu, um cara que eu tinha como, né, uma pessoa realmente da dependência química, que tratava pessoas e tal, não é de Lençóis, é de fora, e que me liga um dia e disse, preciso da sua ajuda porque eu recaí. Mas 7 anos o cara limpo, e recaiu como? Tomando uma tacinha de vinho. Foi um vinho hoje, um vinho amanhã, um vinho depois e cocaína. Disparou o gatilho. Cocaína, e aí é complicado paralisar isso daí. Tem mais uma pergunta aqui então, que é do Alexander Silva. O Alecão. Vamos lá. O Ricardo, em Lençóis, qual a droga predominante entre os adolescentes? Em que área o poder público atua para ajudar as famílias desses adolescentes? Ricardo, aqui em Lençóis Paulista, nós sabemos que o negócio é complicado em todo lugar, mas aqui em Lençóis, você tem aí dados de qual é, por exemplo, a droga que é mais predominante entre os adolescentes? Alguma coisa você tem já isso ou não? E também se o poder público, o que ele faz, né? Que área que ele atua para ajudar as famílias, enfim, ajudar esses adolescentes? Alex, obrigado aí pela pergunta, né? Na verdade, eu estou para pedir tribuna livre, né, na Câmara Municipal para justamente pensar com os nossos vereadores a respeito, por um exemplo, de como está sendo tratado o assunto drogas aqui no município e o que mais pode ser feito. Nós não temos uma estatística, né? Isso daí você precisa contratar uma empresa tal para fazer uma avaliação, de fato, com conteúdo consistente e que seja responsável, né, para indicar qual é a droga mais consumida em Lençóis e tal. O meu ponto de vista e análise, pela acessibilidade, provavelmente seja o álcool, né, e hoje, infelizmente, a maconha também, um negócio que está se banalizando, né. Penso que essas duas drogas são as mais consumidas no município pelos adolescentes. Quanto a tratamento ou cuidado dos adolescentes, suas famílias... Que o poder público... aí envolve o poder público, eu não tenho muito conhecimento assim. Mas tem o CAPES, por exemplo, que tem atendimento a adolescentes. É o apoio às famílias, né? E um apoio à família. E aí, né, Lençóis tem aí, como a gente pôs no marca-página, o Naranon, que é os familiares que pode ajudar, e o NA pode participar adolescente também. Inclusive... Tem um amigo meu que participa do NA e ele fala que tem um menino lá de 16 anos e que está firme, frequentando e há tantos meses sem o uso da maconha e de álcool. Então, esses grupos são grupos aí. Por exemplo, o NA não é do poder público, né? É um privado que ocupa um espaço de um prédio de poder público, é ali no Conselho Tutelar. Né? E aí o CAPES, que aí é poder público, que atende familiares e usuários, mesmo adolescentes. Tá certo. Eu acho que nós chegamos ao final aqui da nossa entrevista, mas antes de terminar, Ricardo, só um pouco, bem rapidinho, o projeto está chegando ao final, né? A fase do projeto aqui, eu preciso saber. E existirá a segunda fase, como é que é isso? Já está estudando, o Beto está aqui, a gente fala um pouquinho.
Só para você falar rapidinho, como é que é? O projeto ele tem aí programado finalização agora no mês de março, né? O mês de março é para se encerrar, nós temos que entregar os 24 episódios, as 12 entrevistas, as 12 matérias especiais, né? E estamos aí chegando nessa conclusão. Essa semana agora, se Deus nos permitir, nós estaremos já concluindo as gravações. Nós já demos a entrada junto ao Conselho da Criança e Adolescente do pedido de uma segunda fase do projeto É Preciso Saber, de uma maneira um pouco diferente e tal. Estamos aguardando. Agora é uma questão de realmente o Conselho, né, ver, analisar e ver se cabe realmente a continuidade do projeto. Porque, na verdade, a segunda fase faz parte, lógico, como segunda do primeiro, né? É uma continuidade. Algumas coisas, né? Sim, essa coisa toda. Uma continuidade, vai ter focos um pouquinho diferentes assim, mas tudo voltado para a criança e adolescente no cuidado delas. Muito bem. Então quero passar para a Rebeca agora, para suas considerações, Rebeca, final aí, para você agradecer, e eu quero agradecer já por você estar aqui. Quero agradecer a todos que assistiram, né, que acompanharam a entrevista e que têm acompanhado o projeto em si, porque várias vezes já, né, nessa última semana mesmo, as pessoas chegando: nossa, eu tô assistindo os vídeos, você tá indo muito bem, muito legal ver você se desenvolvendo. Então, muito obrigada, porque também isso é um incentivo para que eu continue, né, a fazer e para que eu me aperfeiçoe. Com certeza esse projeto tem sido muito bom para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, não só, né, acadêmico, porque eu aprendo muitas coisas aqui, mas o meu desenvolvimento pessoal tem sido muito grande e eu agradeço a toda a equipe também que confiou em mim, né, para me trazer para perto, para ajudar esse projeto. Tudo bem. Ela já tem empresário ou não? Como é que é? Daqui a pouco vai surgir o empresário, né, Ricardo? Sim. Brincadeira, né? Produtor já tem, já. Beleza. Tá, Ricardo, agora então, para suas considerações, Ricardo. Quero agradecer a TVLP e SOS Consultoria, que tem nos ajudado como CAP a desenvolver esse projeto. Agradecer ao fundo, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que através do Fundo Municipal nos ajudou. Todas as empresas que fazem contribuição para o Fundo da Criança e Adolescente traz esses resultados de trabalho, assim como a CAP com esse trabalho, as outras entidades com outros trabalhos. Espero que vocês acessem o site, desfrute de todo o conteúdo que tem lá e coloquem em prática, ajude outros a colocarem em prática essa prevenção, conscientização do uso de álcool e drogas. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a você também que nos acompanhou nessa entrevista e vai assistir, se Deus quiser, mais vezes, tá? Quero agradecer também o pessoal do projeto aí, né, que faz parte, né, Ricardo? Sim. O Marco, o Rogério, o Juninho que está aqui, o Betão também que está aqui, o João Vinícius que nos ajuda também, quem? O Júlio que está ali, lógico, o Júlio, o homem do comando aí, hora, da TV. O Júlio, e todo o pessoal, as irmãs, né, as irmãs que também fez parte aí, né, dos episódios, enfim, todos aqueles que têm colaborado, a Prefeitura Municipal, o CMDCA, todo esse pessoal todo, o Glauber, né, todo esse pessoal todo que tem ajudado a gente, tá? Muito obrigado a todos, que vocês possam ter aí, né, um final, um início de feriado aí, hoje, amanhã, né, carnaval, que vocês possam aí estar tranquilo com a família de vocês, tá? Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima. TVLP junto com o projeto É Preciso Saber. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco.